Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa da Rádio Junquerópolis, a melhor rádio da região. Hoje nós temos convidados ilustres no nosso programa. Senhor Gianluca Ruzeni e Pedro Henrique Furtado. É claro, com a presença do nosso âncora Guilherme Russo. Eu passo a palavra para você, Guilherme. Mobilidade urbana. Quais são os meios de transporte mais utilizados pelos alunos do 8º e 9º ano da escola salesiana? Principalmente, disparadamente, seria o carro, sendo que 23 dos entrevistados vão a carro. Em segundo lugar está a perua, depois a pé, com meros 5 cada. Certamente que essas questões visam as redes rodoviárias, e isso se dá muitas vezes por questões de políticas públicas funcionadas a partir de prefeituras anteriores, tendo isso num contexto histórico da cidade de São Paulo, né? E que isso vem acarretando em alguns problemas de urbanização ao longo desse período, como enchente, às vezes trânsito, né? Eu também acho importante colocar em pauta que também muita parte das pessoas que vão para a escola, né? Principalmente que a gente está falando de um colégio que é particular, a gente tem que colocar que grande parte dos alunos tem uma certa quantia monetária. Então faz um sentido ser esses números. Por exemplo, os pais buscam mais de carro, eles acabam por pagar as peruas, né, para levar. A questão do carro também, viu, Pedro? A gente pode até colocar isso como uma questão elitista, né? Em que você trata o carro como uma conquista social, né? Em seu patamar de mais poderio financeiro, por exemplo. É isso mesmo, isso é um problema muito mais social e também muito mais da indústria dos automóveis que deixa isso acontecer. Porque faz-se muito mais dinheiro com os carros do que se, por exemplo, você fizesse apenas por mobilidade pública. Com certeza. Porque um outro ponto é que muitas pessoas consideram, por exemplo, o transporte público do Brasil até mesmo de uma certa forma tem nojo, né? E isso também pode ser demonstrado por um número maior de pais que preferem pegar seus filhos e levar para casa do que deixar às vezes ir para esse negócio. Então pode ser também um pouco até um preconceito. Isso também se dá por um viés de segurança, né? Em que nesses locais como metrô, ônibus, além, como você disse, você tem superlotação, uma má infraestrutura, né, com pouca higiene, que seria esse nojo, né? E a questão da segurança é primordial, né? Em que você não vai deixar o seu filho, muito mais rede privada, com equipamentos como iPad, tablets, né, que são caros por sua vez, e deixar à tona, né, por conta e risco. Mas mesmo assim, mas no geral é mesmo uma forma de proteção, né? Inclusive por isso que tem uma forma de meio que dobrar isso que as escolas têm, que são as peruas, né? Que seriam um transporte semi-público, assim, seria... Você paga pra uma pessoa mesmo pegar o seu filho e levar para outro ponto, mas você, paga com uma certa segurança, né? Que, de certa forma, uma coisa que teoricamente, o metrô ou os ônibus não teriam, né? O transporte público, no geral. Sim. Então, a perua mostra, pega um pouco do papel do que seria o transporte público. Bom, eu acho que é exatamente isso. E é um dos fatores primordiais para a próxima pauta em relação a tempo médio deles virem e voltarem para casa. Agora nós vamos tratar sobre o tempo médio de deslocamento da escola para casa e da casa para a escola.
Em média, os alunos demoravam de 10 a 20 minutos para se deslocar. Bom, a partir dos dados obtidos, pelo menos no 8º ano, a gente percebe que tem uma maior facilidade, digamos assim, de ir de casa à escola, ou da escola para casa, com menos tempo, né? Mas há controvérsias, né, em relação a dados obtidos a partir da 9ª série, né, em que a gente vai ter de 30 a 40 minutos, ou seja, um acréscimo nesse tempo tecnicamente largo até, né, em relação ao 8º ano. Então, aí isso... eu Pode falar, pode falar. Uma teoria que eu acho que pode até acontecer mesmo, é que, por exemplo, no 8º ano, isso é uma coisa que você pode ver, né, que talvez os dados do 8º ano tenham menos pessoas e o do 9º tenha mais, aí varia mais. Outra coisa que pode acontecer é que no 8º ano, muitas pessoas que estão na escola no 8º ano são pessoas que moram ainda perto ali, na região. Enquanto no 9º, pessoas de fora acabam por talvez entrar na escola para já se preparar para concursos futuros, por assim dizer, né? Já se preparar para talvez para entrar para o 1º ano melhor, ou até mesmo tentar uma ETEC. Então pode ser que tipo alunos de outros espaços no 9º ano estejam vindo para tentar uma melhor possibilidade. Então a gente trata como talvez esse aumento seja um aumento também de alunos. Sim, e não só isso, mas também em questão do distanciamento, o trânsito que você pega, né? Porque as ruas de São Paulo não são boas, né? São apertadas, por sua vez, né? E isso acarreta num baita trânsito, principalmente lá ao lado do hospital, né? Que dá lá para Caetano Álvares, fica um trânsito enorme aquela região, desde a avenida até a parte da escola, né? Isso afeta tanto o sistema privado, que seriam as peruas, né? O que pelo menos que eu conheça, grandes alunos utilizam, majoritariamente utilizam as peruas, né? Assim como o carro. Então você junta tudo, acumula tudo e causa esse aumento no tempo, né? E como o Pedro disse, a questão do distanciamento ela é primordial. Você tem esses caras que moram mais longe, né? Ou relativamente mais longe em relação ao pessoal do 8º, que já está ali na região, um pouco mais próximo, né? Como Santana, por exemplo. Então, e não só isso, como o 15 minutos de mais ou menos dessa série aí da escola é relativamente pouco. E isso é fruto de uma qualidade de viver numa cidade com mais desenvolvimento. Porque a gente pode se locomover com carros. Muitas pessoas não têm esse benefício. Sim. E não só isso, se você for para cidades mais pobres, que não tem tanta infraestrutura, muitas vezes eles têm que andar quilômetros até poder ter alguma educação mais ou menos de qualidade. Ou até mesmo talvez tipo nessas regiões, às vezes eles não têm também uma forma, às vezes eles têm a mesma distância, tipo, de mais ou menos de uma casa, mas eles às vezes têm que percorrer a pé, ao invés de, tipo, um carro. Isso gera muito mais tempo do que seria, tipo, uma cidade grande, mesmo com trânsito. Ah, sim, com certeza. Então, tudo isso se baseia também tanto nos papéis de organização por parte das famílias, é claro, né? Mas primordial é a prefeitura tendo auxílio, né? Porque a gente está tratando isso só de escola, né? Mas questões como hospitais, ambulâncias, né? Que ficam também lá na região, isso acaba dando uns problemas para essas redes também. Talvez. Bom, quer falar mais alguma coisa? Tipo, no mundo utópico, assim, o mais perfeito seria mesmo o transporte público ser tão bom que o carro quase não existiria, né?
E aí os alunos a gente pode pegar exemplos claros da Europa, né? Mas lá, como eu disse, tem todo um contexto histórico, né? Se a gente vê, eles começaram por um processo hidrográfico, né? Pelas baías ou por essas redes, enquanto depois trem, e depois, numa terceira fase, você tem as rodovias. Enquanto aqui, na década de 50, você já pula etapas e já vai diretamente para as rodovias, causando enchentes e, consequentemente, diversos outros problemas, como foram citados e irão ser citados posteriormente. Obrigado por ouvir a Rádio Juqueirópolis. Boa noite e até a próxima. Então, esse foi mais um quadro de entrevistas aqui da nossa rádio Juqueirópolis, a melhor rádio da região. Espero que você esteja gostando até agora da nossa programação. E agora vamos para o resultado do jogo do final de semana. Mengão